Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, Páscoa hoje, né? Mas o que eu venho trazer para vocês, infelizmente, não é chocolate, mas é uma coisa que pode ajudar vocês. O nosso tema vai ser isomeria de compensação ou de oposição. Então, por exemplo, primeiro que para ser isomeria, né? Isômeros são compostos de iso, mesma, e meros de massa. Então, mesma massa. Então, eles têm a mesma massa porque eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Tainá, como eu posso classificar uma isomeria como sendo de posição? Isomeria de posição é quando a gente tem a insaturação, né? Ou seja, uma dupla, uma tripla ligação mudando de posição entre uma molécula e outra. Ou quando a gente tem um grupo funcional mudando de posição, né, entre uma molécula e outra. A gente sempre compara no mínimo duas moléculas, tá? A gente tem que ter pelo menos duas. Ou então, essa isomeria de posição, ela pode ser pela posição da ramificação. Então, um exemplo rapidinho, eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens para exemplificar. Então, isomeria, a gente está comparando compostos que têm a mesma fórmula molecular. Eles vão ter, consequentemente, a mesma massa molecular, né? Massa molar. Então, agora nós sabemos, né, que isomeria de posição é quando nós temos três coisas que estão mudando de posição. Quais são essas três coisas? Quando a ramificação muda de posição entre uma molécula e outra. Quando o grupo funcional muda de posição entre uma molécula e outra. E quando a insaturação está mudando de posição. Esse exemplo que eu coloquei para vocês aqui embaixo é uma isomeria de posição em que a gente tem o que trocando de posição? O grupo funcional. Ambos a função é álcool, né? Em ambas as moléculas nós temos o grupamento OH. Então, qual a diferença entre uma molécula e a outra? É que em uma molécula nós temos o álcool ligado ao carbono 1, enquanto que na outra a gente tem o álcool ligado ao carbono 2. Então, a posição do OH mudou entre uma molécula e outra, mas ambos têm a mesma fórmula molecular, né, e a mesma massa molecular, porque ambos têm a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, tá? Então, isômeros, a gente compara esses mesmos compostos. Então, os dois são propanol, só que um é o 1-propanol e o outro é o 2-propanol. Agora, nós vamos ver aqui, né, a isomeria de posição relacionada à ramificação, que eu falei com vocês. Então, o que acontece? No primeiro composto, nós temos essa ramificação, né, o metil, ligado ao carbono 2, enquanto que no composto 2, nós temos a ramificação no carbono 3, tá, gente? Então, nesse caso, isomeria de posição com relação à ramificação. Agora vamos para o nosso último caso de isomeria de posição, né? Isomeria de posição devido às insaturações, ou seja, ligações, né? Duplas ou triplas. Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, uma ligação tripla está no carbono 1, enquanto que a outra ligação tripla está no carbono 2. Então, lembrando que nós estamos falando de compostos com a mesma fórmula molecular. Não adianta a gente comparar moléculas de fórmula molecular diferente, tá? Então, é isso. Ô, prof, eu ainda tô com uma dúvida. Ué, mas metameria e compensação não significam também uma isomeria de posição? Agora confundiu tudo. Eu não vou conseguir ir bem na prova. Calma, Luneide, você tá muito confusa e tá muito nervosa. A gente não pode estudar química assim nervoso. Come um chocolatezinho que você ganhou na Páscoa e vai dar tudo certo. Então, vamos lá, gente. Qual a diferença de isomeria de posição para metameria? Enfim, a diferença é que eu acabei de falar para você que isomeria de posição a gente troca três coisas de posição. Quais são essas coisas? Ramificação, grupo funcional ou insaturação. Tá bom. E o que é então metameria? Metameria, gente, é quando a gente só troca o heteroátomo de posição. Tem uma musiquinha que um professor meu maravilhoso ensinou, gente, eu esqueci o nome dele agora, né? E não vou falar a escola que ele dava aula, né? Porque nem sei se ele tá lá hoje. Mas vamos lá. Eu vou cantar aqui com um pouquinho de vergonha, mas a música é assim, ó. Quando o heteroátomo trocar de posição. Quando o heteroátomo trocar de posição. A isomeria não é posição, é metameria ou compensação.
Então, gente, isso significa o quê? Quando eu tiver as 3 coisas que eu falei com vocês trocando de posição, elas vão ser isomeria de posição. Mas quando o que estiver trocando de posição for um heteroátomo, isso significa que a isomeria é metameria. Ou compensação, né? Como vocês quiserem. Você escolhe o que você vai dizer, que o nome tanto faz. Metameria e compensação são a mesma coisa. Para vocês e boa semana. Aluneide, deu para você se acalmar? Ai, prof, desculpa, eu fico tensa. Esse negócio de química não é pra mim. Aposto que na minha cara já deve estar tudo desenhado de tanto cálculo que eu tô treinando. Mas agora eu consegui entender.